O tema de hoje é chamada ao arrependimento. Uma das principais mensagens da Bíblia é arrependimento. Por isso nós vemos João Batista dizendo, arrependei-vos. Depois veio Jesus dizendo a mesma coisa, arrependei-vos. Então nós somos chamados para um arrependimento. Arrependimento das coisas erradas que fizemos na vida e mudança de atitude daqui para frente. E Davi entendeu muito bem isso. É o que ele vai nos contar lá no Salmo 32, a partir do versículo 3, que vai dizer assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais o ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Nós temos aqui Davi declarando um dos grandes problemas do pecado, que é a nossa vida não ter mais paz, a nossa vida nós não termos tranquilidade. Davi disse, quando eu me calei, os meus ossos doíam, havia enfermidade na minha carne, havia enfermidade na minha alma, havia inquietude. É isso que causa o pecado. O pecado ele vai causar insônia, ele vai causar tristeza, ele vai causar enfermidades psicossomáticas na nossa vida. O pecado também ele vai afastar na nossa vida toda a provisão e bênção de Deus. Então na nossa vida não vai para frente. A nossa vida espiritual não vai andar, a nossa vida emocional ela não vai andar, a nossa vida financeira ela não vai prosperar. É o que as Sagradas Escrituras nos dizem em muitos textos. No Salmo que nós acabamos de meditar, no Salmo 32, olha o que diz o versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O texto está mostrando aqui uma enfermidade psicossomática. Por causa do peso da consciência em Davi, ele estava sentindo as dores da sua culpa no seu corpo físico, estava sentindo essas dores nos ossos. E ele nos conta em outros salmos a mesma coisa. Salmo 31, versículo 10 diz assim: Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Nós vemos aqui Davi dizendo que enquanto ele não confessou o pecado, enquanto ele não abandonou o pecado, havia na vida dele, na sua alma, angústia, havia tristeza profunda nele, havia enfermidade no seu corpo físico por causa do pecado não confessado. E Salomão, na sua sabedoria, nos diz assim, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha a promessa que nós temos aqui de Deus. Quando eu abandono o pecado, eu confesso esse pecado, eu abandono esse pecado, eu vou alcançar misericórdia diante de Deus. E foi aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e os apóstolos seguiram ensinando também à sua igreja. O Espírito Santo, através de Davi, já estava declarando isso no Salmo 32, versículo 5, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Olha o que diz. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós temos aqui Davi já declarando, por que eu confessei? Porque Deus me perdoou, porque eu alcancei o perdão dos pecados em Deus. Quando eu confessei e abandonei o pecado, eu recebi o perdão. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 9, vai dizer assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós temos aqui João dizendo, quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar. Então, queridos, não é o momento de esconder pecado, é o momento da gente tentar ocultar o erro que nós cometemos. Mas é o momento de nós confessarmos, somos chamados ao arrependimento. O que é arrependimento? Não é apenas confessar. Tem muitas pessoas que se tornaram grandes confessadores de pecados. Aprenderam a vida inteira a confessar pecado, mas não abandonam o pecado. O verdadeiro arrependimento, a confissão e você abandona a prática de pecado. E para isso nós somos chamados. Por isso que o Senhor Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa, para que haja um verdadeiro arrependimento diante de Deus,
uma mudança completa de vida, para que vocês experimentem dele o milagre, a provisão e a restauração, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar em Tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero apresentar a sua família em Tuas mãos, eu quero clamar, Pai. Traz a memória dos Teus filhos, Pai, por acaso algum pecado a qual tem cometido e que não tem abandonado. Aquele pecado de estimação que os Teus filhos não têm conseguido vencer. Eu sei que pelo poder do Teu Espírito Santo, se eles derem a liberdade ao Teu Espírito Santo agir e lutarem contra esse desejo pecaminoso, eles vão conseguir. Ajuda-os a vencer, ajuda-os a ter um verdadeiro arrependimento, a abandonar a vida de pecado e viver uma vida de santidade e de justiça. A Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e nos purifica. Mas é necessário que nós venhamos abandonar essa vida de pecado. Então eu peço em favor do meu irmão, da minha irmã e da sua família, que eles abandonem a vida de pecado, que arranquem da vida deles o pecado de estimação e vivam a vida de santidade e integridade, e receberão do Senhor a coroa da vida, receberão do Senhor a Tua bênção nessa terra, mesmo antes de vir o Senhor buscar a Tua igreja. Eu te peço que abençoe essa casa, abençoe essa família, abençoe os Teus filhos, Pai, com toda sorte de bênçãos. Espírito Santo, age com liberdade na vida deles, trazendo mudança de realidade, mudança de vida, trazendo um verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus. Amém, queridos.